Faz alguns anos, dirigi o culto fúnebre de um homem que morreu sem familiares e amigos. Possuía apenas um cãozinho Fox, ao qual deixou toda a sua fortuna, cerca de US$ 76.000. Precisamos fazer um exame detido de nossas próprias tendências para ser possessivos, para amelhar bens e assegurar nossos pertences em vez de investi-los na vida dos outros, mantendo a decisão tomada. E existe outro preço que é igualmente elevado. Vemos surgir claramente na continuação da instrução de Paulo aos Coríntios. Vamos ler 2 Coríntios 8, do 9 ao 11. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que a sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Um ano antes de lhe escrever, ele já havia começado a fazer a mesma coisa. Não há dúvida de que estavam cheios de entusiasmos, como aquela vibração de um novo começo. Mas com o passar do tempo, a novidade foi se desgastando. A espontaneidade, motivação para dar, transformava-se em uma difícil maratona que se arrastava lentamente e não parecia ter fim. Então Paulo lhe disse: vamos com isso. Vocês fizeram um compromisso de se envolverem, de contribuírem, de auxiliarem outros. Agora sejam fiéis a esse compromisso. Torna-se um doador. Pode, à primeira vista, parecer muito interessante, mas tem um preço. Exige certas mudanças e nenhuma mudança significativa ocorre sem motivação e dedicação ao objetivo. Quer um exemplo bastante claro? Fazer regime. A mera menção da palavra regime é bastante para provocar imagens penosas, e principalmente quando acrescentamos ainda ginástica e Cooper. Quem nunca passou por isso? A gente acaba ficando saturado e irritado com nossa flacidez. Os fechos das roupas começam a ceder, os botões pulam fora, o carro se abaixa excessivamente quando entramos nele e se subimos numa balança ela geme como quem a diz: uma só de cada vez, por favor. Pois então, vamos emagrecer. No calor do primeiro entusiasmo, comprando um bom par de tênis, um ou dois ou três conjuntos de corrida, entramos para uma aula de ginástica e sopramos a poeira do nosso livrinho de contagem de calorias. Estamos dispostos a perder 15 quilos. No primeiro dia, começamos com força total. Vamos correr como se estivesse pegando fogo. Paramos de ingerir tantas calorias, baixando a 700 por dia. Engolimos nosso pão torrado, queijo ricota, tomate e ovos cozidos. Na hora da merenda, comemos coisas que mais parecem ração de passarinho e tomamos chá amargo que nos dá a impressão de que vamos engasgar. No terceiro dia, estamos tão doloridos que só conseguimos trotar meia quadra e então levantamos mais tarde. As festas de fim de ano nos trazem muitas tentações e assim começamos a quebrar o regime um pouquinho aqui, um pouquinho ali e por fim nos estragamos. Em menos de um mês, nosso Zé Pelim está de volta no ranking e quando sentimos os impulsos de fazer ginástica, simplesmente ficamos quietos até que ele passe. É muito custoso manter uma decisão tomada e posso assegurar que tornar-se um servo que dá e dá de si mesmo aos outros é exceção a essa regra. E comparado com fazer regime, esses não parecerá fácil e simples. Mas afinal, vale a pena? Entretanto, a despeito dos altos preços para ser um doador e do reduzido número de exemplos que temos para ver, gostaria de aconselhar a cada um fazer a decisão de ser diferente. Deus diz que ama quem dá com alegria e promete que o generoso será abençoado. Acreditemos nele. A maioria dos cristãos que conheço bem no fundo do coração possui um desejo de soltar em vez de prender, de dar em vez de reter. Seja o que for que tenhamos que fazer para começar a dar,
Vale a pena o esforço. Homens, mulheres, solteiros, crianças, professores, pregadores, executivos, liberais, operários, estudantes, vale a pena. Torne-se um doador e veja como Deus começará a abrir o coração dos outros para você. O momento em que somos mais semelhantes a Deus é aquele que damos. Pouco depois do término da Segunda Grande Guerra, a Europa começou a juntar de novo seus pedaços. Grande parte do velho continente havia sido devastado e se achava em ruínas, mas também o quadro mais triste foi o das crianças órfãos, famintas pelas ruas da cidade destruída. Certo dia, bem cedinho, numa manhã fria, um soldado americano estava voltado para o seu alojamento em Londres. Ao virar sua esquina em seu jipe, viu um garoto com o nariz colado à vitrine de uma confeitaria. Lá dentro, o padeiro estava batendo a massa para fazer uma fornada de sonhos. O garoto faminto observava em silêncio, seguindo cada movimento. O soldado parou o jipe junto ao meio-fio, saltou dele, aproximou-se calmamente à ponta onde o menino se achava, através do vidro embaçado da vitrine, avistando-se as quitandas de dar água na boca que estavam sendo retiradas do forno saborosamente quente. O menino chegou a babar, soltando um leve gemido na hora em que viu o homem colocar as guloseimas no balcão envidraçado. O coração daquele soldado se condoeu do orfãozinho desconhecido parado ali em seu lado. Rapaz, você quer um pãozinho daquele? O menino ficou muito espantado. Ah, quero sim, queria muito. O americano entrou na padaria, comprou uns 10 pãezinhos, colocou no saco de papel e voltou onde o outro estava, naquela manhã fria e nevoenta em Londres, sorrindo, estendeu o embrulho para ele e disse simplesmente: Aqui está. Quando se virava para se afastar, sentiu um puxão na aba do seu paletó. Olhou para trás e ouviu um garoto perguntar em voz suave: Moço, o Senhor é Deus? O momento em que somos mais semelhantes a Deus é aquele que damos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.